Olá, povo católico. Arqueólogos de Jerusalém descobriram no ano de 2007 vestígios que confirmam de modo colateral, mas precioso, o relato bíblico da luta e vitória do rei profeta Davi contra o gigante filisteu Golias. O local situa-se em Telazaf, no sul de Israel, onde antigamente esteve Gat, a cidade filisteia de onde provinha Golias. O Dr. Arenmeier, diretor das escavações, confirmou ao Jerusalém Post que os achados provam que o combate de Davi contra Golias não é lenda e que existiam representações artísticas desse combate, feitas aproximadamente 50 anos após o fato ter ocorrido. Mas o texto bíblico da luta entre Davi e Golias enfrenta ainda algumas dificuldades. Poderia ser que um menino ou adolescente pastor com uma simples funda é uma arma, parecendo um badogue onde se coloca uma pedra, com uma simples funda derrubar um gigante armado? Golias estava recoberto com uma armadura de bronze que pesava aproximadamente 56 quilos. As armas da época incluíam o elmo, geralmente metálico, com reforços internos em sola e pedrarias ornamentais externas do lado de fora, no caso dos mais famosos, como o herói filisteu Golias. O elmo forçosamente não protegia certa parte da testa, por exemplo, os olhos e em volta dos olhos. Poderia uma pedra, ainda que jogada com pontaria, ainda que jogada com um acerto extremo, ter força para ferir de morte um gigante adulto? Como pode ter sido a funda usada pelo futuro rei profeta Davi? Que projétil usou o então jovem pastor? Testes modernos com reprodução de fundas de época provam que o relato da Bíblia é veraz e que a realidade bem confirma o que está escrito pelo autor sagrado. Luís Pons Livermore, das Baleares, Espanha, o maior fundeiro estudioso e praticante ainda de atirar pedras usando fundas. Ele é atirador esportivo. Ele é o maior, do momento. Ele foi a Israel para colaborar em testes sobre a efetividade de uma funda como a usada por Davi. Ou seja, ele foi lá para fazer o teste, ele foi convidado para fazer esse teste. Cientistas acompanharam o teste, apresentando as condições necessárias para ser verídico e crível. O Dr. Mike Edwards, traumatologista, calculou que a força de uma pedrada capaz de matar alguém deve golpear o crânio com uma potência acima de 3.000 newtons, numa área de 30 milímetros quadrados. 3.000 newtons equivale à força necessária para abrir ao meio um bloco de concreto. O teste revelou positivo. O fundeiro, ele conseguiu balear. Ele fez uma pedra atingir o equipamento de medição com uma potência de 3.620 newtons, o bastante para liquidar Golias. Então, para quem quiser conferir a história, é só ler e estudar ali o livro do profeta Samuel no Antigo Testamento, primeiro livro de Samuel, capítulo 17, que é nesse capítulo inteiro que narra a batalha entre Davi e Golias. Uma curiosidade é que nesse capítulo, nesse capítulo 17 que narra essa batalha, o versículo 5 dá algumas medições ao qual os cientistas usaram para fazer algumas medidas. Por exemplo, no capítulo 5 diz que
O gigante Golias trazia na cabeça um capacete de bronze e no corpo uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Ciclo ele é o equivalente a aproximadamente 11,4 gramas. 5.000 ciclos de bronze, portanto aproximadamente 57 quilos, que foi o peso de toda a armadura de Golias. Então, dá lá uma olhada na narrativa do primeiro livro de Samuel, capítulo 17, que narra o combate entre os dois, e testes feitos por arqueólogos que acharam ali os vestígios do combate. O fundeiro, que é um atirador de fundas, né, que era a época que foi a arma usada por Davi. Então os cientistas pegaram esse atirador de funda, um espanhol, e reproduziram, fizeram um cálculo de quanto seria necessário para, com um golpe de funda, qual a força seria necessária para matar uma pessoa, acertando uma pedrada na cabeça. Fizeram o cálculo de 3.000 newtons e o fundeiro fez o arremesso. E o equipamento de medição foi acertado ali pela pedrada ali que o fundeiro arremessou a uma força de 3.620 newtons. Ou seja, é possível, mostra que é possível, não só é possível, como é veraz. Como a história em nada tem assim de ilusão, em nada tem ali a narração bíblica, em nada tem ali de superstição, em nada tem ali de uma extravagância da imaginação do autor. Não, toda a narração ali foi repetida em teste e tudo se comprovou como verídico. Isso aí serve muito, né, para aquelas pessoas que gostam de dizer que ciência e fé são algo antagônico. Lógico que isso é uma falácia, logo que isso é um instrumento para impor uma ciência, vamos dizer assim, laica, né? Uma ciência que nega a Deus. É isso que eles querem, é isso que esses pseudo-intelectuais, pseudo-cientistas querem, fazer da ciência um instrumento de negação de Deus, quando na verdade a ciência ela confirma Deus. Se Deus é o autor de todas as coisas, de toda a lei da natureza, é óbvio que a ciência ela serve de testemunho de Deus e não como negação, como quer essa nova estrutura corrompida, que na verdade não é uma ciência, é uma corrupção da ciência chamada cientificismo.